Quando a gente olha para a história do Brasil recente, algo chama a atenção. Para além das turbulências que vivemos desde 2013, um detalhe não passa desapercebido. Trata-se da relação dos evangélicos com as esquerdas, especialmente com o Partido dos Trabalhadores, o PT. Desde 2003, vários desses pastores apoiaram Lula, depois Dilma, e eram aliados da esquerda. Havia até panfletos dizendo que evangélico de verdade vota em Dilma. No entanto, a partir de um determinado momento, o PT passou a ser o mal, a defender criança travesti, o aborto, a ideologia de gênero e a querer destruir as famílias. Mas o que aconteceu afinal? Neste podcast, gostaria de dividir com vocês algumas impressões e discutir certas questões filosóficas deste processo. Se você gostou desta proposta e está interessado na discussão, dá o like, se inscreve no canal e vem comigo. Antes de começarmos, deixa eu pontuar uma questão aqui. A palavra evangélico representa milhares de igrejas com teologias e comportamentos completamente diferentes entre si. No Brasil, nos acostumamos a chamar tudo aquilo que não é católico de evangélico. Mas este me parece um movimento complicado. As igrejas protestantes tradicionais possuem um comportamento bem diferente, mais comedido e discreto daquilo que normalmente associamos por evangélicos. Em função disso, neste podcast, por convenção, quando falarmos em igrejas evangélicas, estaremos nos referindo àquelas ligadas ao movimento neopentecostal, aos pastores midiáticos e aos políticos pastores que nos são famosos e têm grande penetração nas camadas populares. Isso posto, sigamos. Durante os 4 mandatos em que esteve no poder, o Partido dos Trabalhadores do Brasil aprovou o Dia do Evangélico, ajudou a Rede Record de televisão, controlada pela Universal, a ganhar mais poder e penetração, apoiou a Marcha para Jesus, entre várias outras coisas. Mas, de repente, o WhatsApp foi invadido por mensagens de pastores dizendo que Lula ia fechar igrejas, mesmo que nenhuma igreja evangélica tenha sido fechada durante os quase 16 anos da era PT. E muitos acreditaram nisso. Mas, afinal, por que essa gente se voltou de forma tão amarga contra as esquerdas, uma vez que já estiveram tão unidos? Muitos evangélicos mais apressados podem afirmar que é porque a esquerda defende o feminismo, o aborto, a ideologia de gênero, o casamento gay, etc. Trata-se, portanto, de uma questão de valores. Embora esta seja uma explicação possível, ela é bem superficial e um pouco boba. Primeiro, porque o casamento homoafetivo não afeta em nada a vida dos evangélicos. Segundo, que ideologia de gênero é uma imbecilidade que só existe no Twitter. O feminismo transcende as esquerdas. E aborto, bem, as pessoas fazem com ou sem aprovação. Além do mais, nenhuma dessas pautas tira o direito dos evangélicos de existirem ou de viverem suas crenças. Neste caso, é bem o contrário. São os evangélicos que querem tirar o direito das pessoas, mas o contrário não é verdadeiro. Ninguém quer lhes tirar o direito de viverem como querem. Além deste ponto, dizer que as esquerdas defendem valores que se opõem aos ensinamentos cristãos é uma afirmação bem questionável. O cristianismo, por exemplo, proíbe o álcool, a gula, o acúmulo de riquezas, a fornicação, ou seja, heterossexualismo sem ser casado, entre outras coisas. Aliás, a Bíblia proíbe camarão e mulher falar em igreja. Você vê alguns desses pastores políticos defendendo a proibição do álcool, do rodízio de pizza para evitar a gula, o fim das uniões estáveis, que nada mais são do que a legalização da fornicação, ou defendendo a proibição da riqueza? Não, né? Bem, eu também não. Então, assim, dizer que a esquerda defende valores contrários ao cristianismo é uma afirmação bem mau caráter.
Esses valores são sempre seletivos em função daquilo que convém ao pastor. Sempre foi assim na história do cristianismo. As pessoas tiram da Bíblia aquilo que querem apenas. Isso posto, então por que as esquerdas passaram a ser tão odiadas pelos líderes dessas igrejas evangélicas? A meu ver, parece haver duas razões para isso. Primeiro, que certas pautas da esquerda estão ligadas a preconceitos arraigados na sociedade e mexem com certas estruturas sociais injustas e discriminatórias. Então, quando pastores exploram isso, difundem medo nas pessoas mais simples e sem fontes de informação alternativas. A partir deste movimento, eles criam perigo e se vendem como salvadores, sendo eleitos ininterruptamente. Ou seja, é um jogo sujo, onde eles só têm a ganhar e nada a perder. Essa é uma das explicações possíveis desse ódio às esquerdas desenvolvidos por líderes evangélicos. É uma fórmula que eles encontraram para se elegerem eternamente. No entanto, ainda tem um outro aspecto dessa relação que pouca gente parece ter parado para prestar a devida atenção. E isso daí é muito perigoso. O PT precisa se atentar para este detalhe. Mas se você quiser saber o que é, antes, dá aquele like e se inscreve no canal. Vai! Foi? Tem certeza? Vou confiar em você, hein? Então beleza. Certa vez, eu estava na internet e vi um post no Twitter de um cara zoando esse negócio de curas espirituais por meio de um copo d'água energizado. Algo que acontece em muitos cultos evangélicos na televisão. E aí, outro homem, provavelmente evangélico, comentou embaixo, abre aspas, vocês ficam sacaneando, mas quando vocês passarem mal, quem vai ajudar vocês senão esse copo d'água? Fecha aspas. Foi nessa simples frase que todo mundo de reflexões se abriu em mim e eu comecei a compreender melhor a origem do ódio de pastores evangélicos neopentecostais contra o PT. Apesar de ser chamado de comunista, o Partido dos Trabalhadores nunca foi inteiramente comunista. Existem pessoas ali dentro que se identificam com essa ideologia, claro, mas a proposta do partido nunca foi implantar um Estado comunista soviético ou chinês. Só pessoas bobas e manipuladas pensam isso. Na verdade, o PT sempre se pautou majoritariamente por aquilo que em ciência política se chama de estado de bem-estar social. Para quem não sabe o que é isso, vou explicar rapidamente. Esse modelo é uma visão de um Estado redistributivo, ou seja, os ricos pagam um pouco mais de impostos e o Estado redistribui esse dinheiro por meio de serviços públicos à população, principalmente mais pobre. Esta é a origem das escolas e dos hospitais públicos, dos editais de fomento à cultura, da urbanização, dos incentivos ao esporte, entre tantas outras atividades estatais. Eu não vou discutir aqui os problemas do estado de bem-estar social, porque eles são muitos e complexos. Mas fato é que esse modelo é o que é aplicado pela maioria dos países europeus. Países estes admirados pela sua qualidade de vida. Se isso dá certo ou pode vir a funcionar no Brasil, essa é uma outra questão. Mas o PT defende essencialmente um modelo de bem-estar social. E é aí que mora o ódio dos evangélicos neopentecostais. Se você ainda não sacou, deixa eu te explicar. Ora, se o sistema público de saúde funciona de forma eficiente, quem que vai procurar pastores evangélicos oferecendo curas espirituais? Se você tem uma economia aquecida ou programas de auxílio econômico, quem que vai precisar da rede de apoio mútuo que as igrejas oferecem, criando uma dependência existencial dos mais simples? Se você tem um programa de educação pública de qualidade que incentiva o pensamento crítico, como pastores vão controlar essas pessoas? Se você tem programas culturais diversificados em cidades médias e pequenas, quem vai para as igrejas como única fonte de diversão do local? Aliás, se as pessoas mais humildes gastam seu dinheiro em outras atividades culturais, para onde vai o dízimo do pastor? Eu não sei se você reparou, mas uma das primeiras coisas que o Bolsonaro fez foi acabar com o Ministério da Cultura. Vocês vão dizer, mas por causa dos gays, aborto, gênero...
Não, isso daí é só a superfície. No fundo, a coisa é muito mais profunda. A partir desses exemplos, vocês conseguem entender como o modelo de bem-estar social é uma ameaça visceral ao produto que essas igrejas vendem? Você consegue notar como as duas coisas competem pela alma das massas? E aí, também não podemos negar a questão dos valores. As esquerdas sempre apoiaram os mais fracos e a luta contra as formas de opressão. E isso inclui as religiões de matriz africana, os LGBTs, mulheres, etc. E a simples existência dessas coisas coloca em xeque a ideologia evangélica que se pretende universalista e única. A pauta feminista mexe com as estruturas de poder onde o homem pode fazer o que quer sem ser incomodado. A existência dos LGBTs leva as pessoas a questionarem dogmas religiosos e, por conseguinte, a própria religião. E a questão das religiões afro rompe o monopólio econômico que essas igrejas pretendem construir. Afinal, há outras opções no mercado de ideias. No fundo, nada é uma questão de valores cristãos. Tudo é uma questão de poder e dinheiro. E aí vocês vão se perguntar: Felipe, você acha mesmo que os pastores têm toda essa percepção? Olha, a hipótese que estou levantando aqui foi feita a partir de uma observação atenta do mundo ao meu redor. Não é, portanto, uma tese científica, embora possa vir a ser no futuro por alguém. Então, assim, o que eu acho é que, inicialmente, os evangélicos neopentecostais viram no PT uma oportunidade de entrar na política. No entanto, no meio do caminho, os figurões desse movimento e as mentes mais mefistofélicas e maquiavélicas do evangelismo perceberam que o estado de bem-estar social era uma ameaça e uma competição ao poder deles. E de fato o é. Sempre foi. E parece haver algumas evidências históricas disso. Lá na América do Norte, por exemplo, eu não sei se vocês já repararam, mas os Estados Unidos sempre foi um país extremamente religioso e dominado por essas mesmas seitas fundamentalistas que por ora estão no cenário político brasileiro. E os Estados Unidos também sempre foram um país liberal. Isso significa que ele é o oposto do modelo de bem-estar social europeu. Em outras palavras, lá se oferece menos serviços públicos à população mais pobre. E quem sempre preencheu este vazio deixado pelo Estado foram as igrejas evangélicas. A América foi basicamente construída neste pacto social. Onde o Estado não entra, as igrejas atuam. Aqui, leia-se dinheiro e poder político. E, coincidentemente, os liberais brasileiros sempre quiseram importar o modelo americano para o Brasil. E também, por pura coincidência, os políticos evangélicos se aproximaram desse liberalismo no modelo americano. Vocês realmente acham que as coisas não estão conectadas? Olha, eu posso estar errado, tá? Mas o que eu verdadeiramente penso é que parte considerável das lideranças evangélicas brasileiras querem destruir nosso modelo de bem-estar social, ou ao menos assumir o controle dele, para que eles assumam o poder, impondo uma sociedade teocrática que seja uma fonte eterna de receita para eles. Você pode duvidar deste projeto, mas eu tenho certeza que é exatamente esse o objetivo de certas lideranças neopentecostais. Tornar as pessoas menos dependentes dos serviços públicos estatais de natureza universal e torná-las dependentes das igrejas, o que demanda filiação religiosa, dependência de grupo e dízimos. No fundo, é tudo sobre dinheiro. Mas diante disso, se essa hipótese for verdadeira, o que as esquerdas podem fazer contra isso? Bem, existe uma ala das esquerdas que defende o diálogo com evangélicos. Olha, depende no que consiste esse diálogo. Se por esta palavra você entender trazer essas pessoas para o governo, eu sinto muito dizer isso a você, caso você seja de esquerda. Mas você pode estar trazendo seu inimigo para dentro da sua casa. Eles só vão esperar o seu momento de fraqueza e se aproveitar do poder político e econômico amealhado por estarem no governo, e assim que tiverem oportunidade vão dar o bote.
Tentaram fazer isso com Bolsonaro, mas malograram. Políticos evangélicos estavam todos no governo Dilma, e assim que sentiram a fraqueza do estado de bem-estar social, tentaram destruí-lo por dentro. Para vocês terem uma ideia da complexidade da questão, certa vez eu assisti uma entrevista com o repórter Marcos Uchoa. Ele contou que durante o governo PT foi conversar com várias pessoas das comunidades no Rio de Janeiro, e a vida de todo mundo tinha melhorado. No entanto, eles associavam isso ao poder de Deus e não ao governo do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, Lula e o PT trabalham, se esforçam e quem leva o mérito é o pastor evangélico. Pessoal, a intelectualidade brasileira e a militância precisam lutar contra isso. O pensamento mágico brasileiro deve ser contraposto, educado e civilizado. As pessoas têm que parar de associar bens materiais ao mundo invisível e aprender que essas coisas advêm de ações materiais. Do contrário, vocês abrem espaço para todo tipo de coaches, charlatões e facínoras da fé. Essa percepção de que a prosperidade material advém de ações estatais e materiais talvez seja uma das maiores heranças do marxismo. E por isso as igrejas e mesquitas têm tanto horror a Marx. É porque ele tira do mundo explicações espirituais, tornando pastores e imãs desnecessários. E para isso, se você quiser defender o estado de bem-estar social, a gente necessita de parar com essa atitude passiva de apenas respeitar a religião dos outros. É necessário instilar o pensamento crítico, entrar na arena das narrativas e das explicações do mundo. Isso por meio das escolas, da mídia, dos memes, das conversas com as pessoas do cotidiano, entre outras ações. Senão, as esquerdas se esforçam, mas quem leva o mérito da prosperidade material trazido por um governo estável são os líderes religiosos. E no final, eles usam isso para minar a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito e de bem-estar social. Vocês não podem ficar passivos mediante fundamentalismo religioso, alegando liberdade religiosa ou respeito. É preciso que a militância faça perguntas, critique e bote as pessoas para pensar. Por fim, acho que o Partido dos Trabalhadores, se tiver que fazer algum diálogo com evangélicos, deve ser o fortalecimento de líderes alternativos que lutam contra o fundamentalismo religioso e defendem a democracia e o estado de bem-estar social. Há vários deles: pastores Henrique Vieira, René Kivitz, Caio Fábio, Hermes Fernandes e tantas outras igrejas sérias por aí. É preciso dialogar com essas pessoas, trazê-las para dentro do governo e fortalecê-las. Agora, esse lance de trazer o fundamentalismo religioso com um projeto teocrático para dentro do governo é uma das coisas mais absurdas e idiotas que o PT pode fazer. Espero que Lula tenha aprendido a lição de que essa gente não é confiável. A ideologia desses pastores é inimiga de todo o projeto de bem-estar social que a esquerda tem para o país. A cultura evangélica neopentecostal de caráter mágico que vem se construindo no Brasil é o oposto de tudo o que os partidos de esquerda têm a oferecer para a sociedade. São um verdadeiro ovo da serpente. Talvez não seja nem possível conciliar as duas coisas. O estado de bem-estar social compete com tudo que a igreja tem a oferecer. Mas e vocês, o que pensam sobre isso? Esse foi um programa do canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal. Lembrando que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!